Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate Especial Eleições 2024. Nós temos trazido vários pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, pré-candidatos à vereança, não só de São Paulo, mas como da Grande São Paulo. E hoje nós temos a satisfação de conversar com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pela Democracia Cristã, o DC. Nós vamos conversar com ele, Fernando Fantauzi, que já foi delegado de polícia, cônsul do Brasil na Itália, gestor de empresas nacionais e internacionais, secretário municipal de planejamento, enfim, tem aí uma série de atividades públicas e privadas e que agora oferece seu nome à cidade de São Paulo pela Democracia Cristã de José Maria Emael. Bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, é um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Fernando, eu queria aproveitar a sua presença para lhe perguntar a respeito de questões macro e, como nós falamos aqui no começo, você é um homem ligado à segurança pública. E uma das principais preocupações das pessoas hoje nas pesquisas, às vezes você fala, não, é saúde, é educação, é cultura, é meio ambiente, é moradia, etc, etc, etc. Mas aparece ali, liderando uma das preocupações, a questão da segurança pública, que me parece, até em determinadas regiões da cidade, uma espécie de pandemia. Queria que você fizesse uma abordagem a respeito desse tema e me falasse se o prefeito pode influir nessa questão, ou se isso é uma questão estadual, uma questão federal, o prefeito não pode fazer nada. Qual é a sua visão a respeito do tema? Na realidade, hoje você tem um São Paulo, uma cidade de São Paulo na UTI, porque um desgoverno e sem uma postura, um comando que havia necessidade de se ter, porque a área de segurança ela é muito delicada. Se você não dá o exemplo, se você não tem um comando forte, se você não tem uma linha segura, você se perde. Então a bandidagem acaba tomando conta. Então, São Paulo tem hoje uma GSM, GCM, que é uma guarda municipal bastante equipada, mas infelizmente não tem comando, não tem uma linha para atuar da maneira que precisa ser, de ter-se uma atuação séria nessa área. Hoje a GCM cuida dos próprios públicos e não faz uma polícia ostensiva como faz, por exemplo, a polícia militar. E já poderia fazer. Então você pensa em mudar essa questão, levar legislações nesse campo para a Câmara Municipal? Na realidade, já está consolidado praticamente um poder de polícia para a GCM. Já está consolidado. O que você não tem é comando, né? Você não tem uma linha séria. Então, você que está me ouvindo, se você der uma volta agora, nesse momento, eu faço um desafio com você. Você der uma volta no seu quarteirão, a probabilidade de você ser assaltado é enorme. De roubarem seu celular é enorme. Então, esse é uma... Você estiver falando com o celular, então? Não. É praticamente 90% de risco hoje de você ser assaltado. Então, hoje, o quadro é realmente muito sério. As últimas pesquisas que foram feitas, isso fica muito claro. A população está apavorada com a insegurança de São Paulo. Eu me lembro na nossa época, onde teve a melhor gestão na área de segurança pública em São Paulo, que foi o governo Fleury, o governo Quércia, e eu naquela época tive várias oportunidades para atuar. Inclusive, foi naquela ocasião em que você chegou a liderar uma das maiores operações da Polícia Civil no Brasil, é isso mesmo? Você tinha naquela época que idade? 27 anos. Então eu, como delegado de polícia, comandei a maior operação de maior visibilidade da polícia até hoje, que foi, na realidade, o sequestro do Abílio Diniz. E nós conseguimos liberá-lo com vida e sem pagar o resgate. E aquilo foi um marco na história de São Paulo, do estado de São Paulo,
aquilo foi de uma visibilidade a nível nacional, porque tratava-se de terroristas naquela época, né, do Sendero Luminoso e outras facções a nível internacional. A nível internacional. E também foi um grande marco, porque dali para frente você reduziu praticamente a zero o nível de sequestros no estado de São Paulo. Até hoje, né, você não ouve falar de sequestro como se ouvia no passado. Teve uma época que são ondas, né, de criminalidade, né? Sem então, dúvida. Uma onda é a onda, por exemplo, do sequestro. Depois é aquela onda do jeito de pegar o cartão do cara, botar no porta-malas, sacar o dinheiro. Depois uma outra onda é a dos celulares. A outra onda, enfim, você tem ondas de terrorismo, ou ondas de ação dos bandidos, né, em relação à sociedade. Você enxerga isso como algo possível de ser feito? Você seguiria algum exemplo internacional que você podia falar, aconteceu assim, por exemplo, nos Estados Unidos? Você teve lá o tal do como é que chama? Tolerância zero. Sim. Né? Na época o prefeito era o Rudolph Giuliani. Você acha que é possível implementar um tipo de ação dessas na cidade de São Paulo de hoje? Não só é possível, como eu, quando participei como candidato a governador, das duas vezes, né, na minha vida, quando falar de uma atuação de segurança mais séria era praticamente pecado, né? E eu já defendi essa tese da tolerância zero. E mais, falava que por não se tomar as medidas necessárias, muita gente poderia morrer. Porque uma pessoa você tem que tomar muito cuidado, porque você pode criar vítimas não só por um disparo de um bandido, mas também por políticas equivocadas por parte do prefeito ou por parte de um governador. Então você precisa ter uma linha muito clara. E o crime é assim, ele se sentir facilidade, ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. Se você não criar uma barreira muito clara, efetiva, para impedir que isso ocorra, se o criminoso não sentir que tem que ter respeito, não é? Que tem que ter medo, muitas vezes, para não invadir São Paulo. São Paulo não é uma cidade, São Paulo é um país. Tem que ser tratado como um país. É um país porque hoje tem 12 milhões de habitantes, é um país porque tem uma das maiores economias da América Latina, né? São Paulo separado representa o 33º país do mundo, então tem que ter um gestor que tenha experiência de gestão e que entenda que isso aqui não é o quintal, né? Isso aqui não é um município de 5 mil habitantes. E infelizmente São Paulo está indo numa linha equivocada. Por um lado, com todo respeito, né, ao atual administrador, mas nesta área, que é uma área extremamente delicada para a população, realmente a postura não tem sido a adequada. E aí, só para a gente exemplificar para o telespectador o que foi a teoria do Rudolph Giuliani, você provavelmente deve ter estudado essa questão, deve ter estado nos Estados Unidos para falar sobre esse assunto, é a teoria do broken window, que é a teoria do vidro quebrado, né? Eu não só conheço bem, como fiz curso em várias partes do mundo na área de polícia, inclusive nos Estados Unidos. Foi uma experiência, né, que fizeram, de deixar numa rua um carro com o vidro intacto. Na realidade, e depois... Exato. Na realidade, o Rodolpho Giuliani, que foi prefeito de Nova York, quando entrou, né, como prefeito, percebeu que havia um nível muito alto de corrupção na polícia, por um lado, e polícia municipal, e por outro lado, ele percebeu que os pequenos delitos teriam que ser combatidos para não permitir que você vá para o grande delito. E aí vem o exemplo do carro que você está falando, ou seja, deixaram um carro, quebrava-se o vidro, é o primeiro delito, ninguém fazia nada. Aí vinha o próximo ladrão, roubava alguma coisa de dentro do carro, e assim ia. Ou seja, as pessoas perceberam, e ele percebeu, que se ele combatesse o crime na sua origem... Se não deixasse quebrar a janela do carro, depois não ia para dentro do carro. Exatamente. E essa é uma teoria que na prática mostrou um efeito fantástico, porque resgatou, em 8 anos de mandato que teve o Rodolpho Giuliani, resgatou o respeito
e o medo do bandido de continuar praticando aqueles delitos. Deixa eu te contar uma história, fazer aqui até um depoimento a respeito de um táxi que eu peguei no centro da cidade. E aí um taxista olhou pro outro e falou assim, fizeram algum comentário. Eu entrei no táxi, o sujeito falou, o que o senhor comentou? Eu não entendi direito. Ele falou, tá vendo aqueles dois ali que estão de bicicleta? Eu falei, sim. Eles estão assaltando o celular por aqui. Mas como assim? Ele falou, não, a gente já conhece eles. Eles vêm aqui e assaltam o celular de turista, o incauto que está com o celular na mão, eles já assaltam mesmo. Aí eu vi aquilo, eu falei, mas como assim? Eu não estou entendendo. Como é que o senhor sabe? O senhor já viu isso? Não, direto, várias vezes. Mas eles estão sempre... Porque já aconteceu comigo, eu já fui abordado, tentaram me roubar, com aquele capacete, porque aí ele esconde a face, né? Eu falei, mas eles não estão de capacete, eles estão de cara limpa. Eu falei, os caras não têm vergonha não tem medo. Agem em dupla, são dois e tal. Eu ouvi aquilo, eu falei, mas o que acontece? Por que não prende? Ele falou assim, porque a polícia prende. E depois, no dia seguinte, os caras já estão soltos. Então é muito trabalho, você vai lá para prender o cara, leva para a delegacia, fica lá fazendo BO e depois o sujeito é solto. O que se faz? Eu acho que cada um na sua função. Eu acho que a polícia, no caso, né, sob o comando do prefeito, tem que agir muito fortemente para fazer a sua parte, que é justamente coibir, né, esses crimes, esses delitos que hoje assolam a maioria da população. O prefeito de São Paulo tem força para ajudar uma nova legislação, para poder... Sim, né? Principalmente no início. Né? Então, eu enfatizo isso. Hoje a GCM tem mais poder do que tinha antigamente, que era só guardar prédios. Não é verdade. Ela pode sim, e isso que eu me proponho, de um trabalho a quatro mãos, junto com o governador de São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que aliás tem feito um bom trabalho em várias áreas, tem feito, mas precisa de um administrador em São Paulo que corresponda, que esteja afinado, que esteja na mesma direção, para que você atinja efetivamente e dê resultados para a população. Essa dicotomia entre o que está fazendo o governo do Estado e a prefeitura, isso prejudica demais o cidadão brasileiro. Então isso não pode ocorrer. Já o outro candidato, que tem aquela teoria das invasões, também não é bom. Isso é terrível para São Paulo. Então, eu acho que nós estamos hoje numa polarização que só prejudica o cidadão paulista, que aliás merece um respeito, porque queiram ou falem que sim ou que não, São Paulo é a locomotiva do Brasil e merece ser tratada nesse nível. Você citou o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que não é do seu partido, também não é do partido do Bolsonaro, né? Mas ele é muito ligado ao Bolsonaro, inclusive foi eleito por conta do bolsonarismo de São Paulo. Eu queria lhe perguntar como é que você imagina que o Bolsonaro enxergue essas eleições, porque ele ia lançar um candidato, que era o Ricardo Salles, deputado federal, um dos mais votados da cidade de São Paulo, e acabou, junto com o PL, num entendimento de não lançar nenhum nome para apoiar o Ricardo Nunes. Agora, quando o Bolsonaro olha para o cenário, o que você acha que ele imagina? Quer dizer, tem essa polarização do Ricardo Nunes com o Boulos, e depois tem outros nomes na esquerda e outros nomes na direita. Na direita acho que nem tem tantos, acho que tem o seu nome, talvez o Marçal, que é não se sabe exatamente se é candidato ou chama speaker, né, que ele palestrante, né, tal, quer dizer, ele foi eleito deputado federal, acabou não assumindo, e aí até quero entrevistá-lo para ele poder contar um pouco a respeito desse tema. Mas como é que você imagina que o Bolsonaro, olhando para esse cenário, vai se comportar eleitoralmente? Eu acredito que o presidente Bolsonaro não está confortável. Primeiro, obviamente, que ele não vai apoiar um candidato como o Boulos, de esquerda. E segundo, que ele tem profunda dificuldade de apoiar
o Ricardo Nunes, porque na realidade o Ricardo Nunes não tem a linha e não se baseia nos princípios que sempre nortearam o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acho que São Paulo merece e precisa, nesse momento, um candidato, um prefeito que efetivamente tenha experiência nas áreas mais sensíveis, não é? Que todas as pesquisas demonstram recentemente que segurança pública é a maior preocupação do paulistano. Claro que existem outras preocupações, eu pessoalmente tenho uma experiência bastante grande também na gestão, tanto gestão pública, quando fui secretário de Planejamento de São Paulo, como quando fui assessor de 2 governadores do estado de São Paulo, né, e 2 secretários da Segurança. Então nós temos uma experiência bastante grande também em gestão pública, né? E na gestão privada temos a visão que um prefeito precisa ter, porque na realidade não é um mero prefeito. O prefeito de São Paulo, no fundo, tem que se comportar como estadista, porque São Paulo hoje é a maior cidade das Américas, das 3 Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, mais que Nova York. Então, nós estamos com essa carência muito grande. Nós não temos isso, infelizmente. E eu tenho certeza que o eleitor cada vez mais vai se aperceber disso, que a coisa mais importante é o que você já fez, não são promessas do que você fará. Porque se você não tem experiência, se você não tem uma ficha limpa como nós temos, né? Com todos esses anos de serviço prestados, sem nunca ter sequer sido processado criminalmente. Então, esse conjunto de fatores nos dá tranquilidade para poder dar mais segurança para São Paulo. Eu quero, inclusive, aproveitar a sua presença aqui para lhe convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre saúde, educação, habitação, cultura, que são outras ações que trânsito, que permeiam a preocupação do paulistano, mas nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu pediria até que você nos falasse, se você me permitisse, ainda nesse aspecto político no aspecto político, depois eu quero uma próxima oportunidade explorá-lo nas propostas para a cidade. Mas, nos bastidores, se você me permite, alguém me disse o seguinte, falou, mas eu acho que você não falou isso, mas o Bolsonaro fica um pouco desconfortável pelo fato da Marta Suplicy ter participado da gestão do prefeito Ricardo Nunes até os 48 do segundo tempo. Quando chega nesse momento, ela sai e volta para o PT e vira vice do Boulos. É verdade. Então hoje o que você tem... E falaram depois do sucessor dela, que é o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Exato. E o eleitor hoje, tem todo sentido o que você está falando. O eleitor hoje está se deparando com uma seguinte situação. São praticamente todos no mesmo balaio. Ou seja, como é que pode? Ela foi secretária até 3 meses atrás do Ricardo e vira vice do candidato, que não é um candidato que anda na mesma faixa, né, eleitoral do Ricardo. Ao contrário, é de esquerda, né, muito forte de esquerda, e ela passa então para o outro lado. Isso realmente fica muito ruim. Por outro lado, fica ruim também para os outros candidatos. Então o eleitor não está mais querendo, está se apercebendo que chegou a hora do chega dos mesmos. Ou seja, todos que pensam no final do dia são praticamente iguais em muitas coisas. A nossa pré-candidatura está muito nessa direção, de ter uma terceira via. Ou seja, o eleitor perceber que agora existe sim alguém que possa efetivamente dar vazão, dar um resultado que o eleitor precisa, ou seja, com coerência, com valores de família, que é o meu partido, né, Democracia Cristã, valores de família, valores pessoais que também têm que ser resgatados. Então muita coisa dá para ser feito nas outras áreas, educação, na área social em geral, mas que leve em consideração os valores da família, os valores pessoais. Então, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade e eu pessoalmente
aceitei esse desafio, estou aceitando esse desafio, porque realmente alguma coisa precisa ser feita em São Paulo com seriedade e com firmeza. Você fala sobre essa questão da família e tudo mais, que é uma bandeira do seu partido, Democracia Cristã, que é o partido do nosso querido Emael, né, que foi um congressista que participou da Constituinte, enfim, está à frente do partido há muito tempo e é uma grande liderança da Democracia Cristã. Ao lado dele, agora, no partido, se somou também o padre Kelmon, que foi candidato a presidente da República, era uma figura, vamos chamar assim, no mínimo controversa, mas que brigava, né, de frente a frente com o ex-presidente, agora atual, novamente presidente pelo 3º mandato, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu queria lhe perguntar o seguinte: você se sente confortável com esse apoio do padre Kelmon? Como é que você encara isso e qual é a repercussão eleitoral na urna que você espera desse apoio? Olha, o padre Kelmon tem mais de 2 milhões de seguidores fiéis, não é? E você pode criticá-lo por A ou B, mas é uma pessoa coerente, sempre com uma linha única, defendendo sempre valores da família, valores cristãos, e isso se coaduna justamente com os nossos valores pessoais. Então nós estamos criando, na realidade, está crescendo muito, uma grande frente que se preocupa com os valores de família, com os valores cristãos e com a maior preocupação do cidadão de São Paulo, que é a segurança pública. Então esse conjunto de fatores, se você hoje conversar com qualquer pessoa na rua, muito provavelmente você vai ver que esses valores estão enraizados nas pessoas. Só que elas não estavam com uma opção clara, não tinha esse caminho. Ninguém personificava isso. Não, essa via expressa para se chegar a um resultado efetivo. Hoje nós representamos justamente essa possibilidade. Agora, você foi cônsul do Brasil na Itália, se não me engano, em Torino. Sim. E tem uma relação muito forte. Você tem a cidadania italiana. Tenho. Né? Então, você tem uma relação muito forte com a comunidade italiana. Sim. Você imagina que, de alguma maneira, a sua candidatura seja fortalecida, considerando que 50% da cidade tem, de alguma forma, origem na Itália? Eu acredito muito nisso, foi uma experiência muito boa. Eu estive com 5 anos como cônsul do Brasil na Itália, tive oportunidades de fazer grandes uniões entre grupos brasileiros, grupos estrangeiros. Isso trouxe muitos benefícios para a economia no Brasil, não é? Com a nossa atuação. Então essa mesma experiência que nós tivemos, nós também vamos trazer para capitanear investimentos internacionais para uma cidade organizada, para uma cidade com segurança, que é isso que falta. Ou seja, o dinheiro existe no mundo, mas você precisa criar um ambiente propício para atrair investimento. Então isso você perdeu. É um absurdo. São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo e é tratada e tem uma gestão como se fosse a 10ª, 20ª. Não, é a 4ª cidade maior do mundo. Então vamos trazer sim essa experiência também para a cidade de São Paulo, essa nossa vivência de gestão e de capitanear recursos para as mais diversas áreas, inclusive para projetos importantes na área social. Que o povo de São Paulo, o povo nas comunidades está sofrendo com a segurança tanto quanto o público dos Jardins. É o mesmo sofrimento e merece ser protegido. Então, com relação à comunidade italiana, para mim é uma honra, é uma satisfação ser hoje o único candidato que tem cidadania italiana. Pré-candidato que tem essa ligação histórica, né, com a Itália. Naturalmente eu tenho também uma excelente relação com o povo libanês, com o povo judeu, com vários povos, graças a Deus, foi o que eu cultivei e o que eu fiz a minha vida inteira. Ok, muitíssimo obrigado pelas suas palavras no CBD Especial Eleições 2024 e
quero me despedir do telespectador, convidando para ficar ligado na programação da Com Brasil TV, a TV comunitária nacional. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.